senadora Sônia, Maria Augusta, Denildo. Bom dia a cada uma, lideranças de diversos povos indígenas do Brasil que estão aqui em Brasília e vocês aqui representando essas cerca de 1.000 pessoas que estão acampadas aqui na esplanada dos ministérios. Nós, de imediato, agradecemos, senadora, o convite à CNBB, na ausência de Dom Leonardo, que está em viagem, solicitou nossa participação. Julgamos de extrema importância essas audiências, esse debate aberto aqui no Senado, para trazer presente esta situação que os povos indígenas vivem, enfrentam, sentem, né, se angustiam, que diz respeito a todo este ataque sistemático e violento à vida destes povos. Ataque que se configura num conjunto de instrumentos, num conjunto de armas que estão sendo manejadas por diferentes poderes do Estado brasileiro, contra os seus direitos, especialmente os direitos constitucionais, de forma especial no que diz respeito à temática territorial. A senhora já fez referência a alguns desses instrumentos, algumas destas armas que estão sendo manejadas aqui no Brasil, pelo Estado brasileiro, mas penso que seja importante ao menos citar alguns outros que também estão sendo usados nesse processo de ataque. Além da PEC 215, que já foi citada, a PEC 038, que tramita aqui nesta casa, no Senado Federal, a PEC 237, de 2013, né, que prevê aí a possibilidade de concessão de terra indígena para exploração por produtores rurais, uma PEC de 2013, como disse, o projeto de lei complementar 227, que a bancada ruralista tentou aprovar em regime de urgência ainda no primeiro semestre deste ano, que, por meio do qual diferentes setores econômicos que têm interesse na posse, no uso, na exploração das terras tenta dar um golpe na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, e tentando transformar aquilo que é interesse privado, interesse particular, como se esses interesses fossem de relevante interesse público da União, e com isso causar prejuízos e limitar o direito de usufruto das terras indígenas pelos povos. O projeto de lei 1610, que trata da questão da mineração. O projeto de lei complementar sem número ainda, da comissão mista, que trata da regulamentação de artigos da Constituição Federal. Esse projeto de lei está tramitando também, então, nessa comissão mista e pode, a qualquer momento, ser colocado em votação também, que tem característica semelhante ao projeto de lei 227. Além desses instrumentos legislativos, nós não podemos deixar também de citar que, nesse contexto, se localizam outros instrumentos administrativos de iniciativa do próprio Poder Executivo Federal, senadora Ana. E, dentre estes, a gente destaca a Portaria 419, né, que tem como objetivo, no nosso ponto de vista, a agilização dos procedimentos administrativos necessários para a construção de empreendimentos que afetem terras indígenas. A Portaria 303, amplamente comentada e que gerou, em 2012,
uma série de mobilizações dos povos Brasil afora, e muitas aqui em Brasília, inclusive, certo? E também, ainda agora em 2013, o decreto 7957, por meio do qual é criado um braço do Estado de caráter, inclusive, repressivo, repressor, como diz no próprio texto, e que, no nosso ponto de vista, ele vem exatamente na perspectiva de combater e reprimir qualquer tipo de mobilização de populações locais contrárias a empreendimentos que, porventura, afetem as suas terras, os seus territórios. Então, nós temos, nesse conjunto, já implementados todos, enfim, essas iniciativas. Os povos têm se mobilizado, mas os ataques continuam aos seus direitos e às suas vidas. Nós temos aí uma promessa de uma mudança no rito de demarcação, e ninguém sabe exatamente o que é, mas que a qualquer momento pode vir a ser anunciado pelo Poder Executivo. Nós tivemos essa semana na Câmara dos Deputados, numa audiência na Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, o presidente da comissão, pelo que entendemos, irá tratar da matéria com o ministro da Justiça. A audiência era sobre o projeto de lei 3571, que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista, que está sob a relatoria dele, né, que é um deputado ruralista, como sabemos, o Jerônimo Gurgel, do PP do Rio Grande do Sul. E na fala dele, ele abordará com o ministro exatamente esta pauta da bancada ruralista, que é esta mudança, potencial mudança no rito de demarcação de terras indígenas no Brasil. E, infelizmente, também nós temos observado, as lideranças indígenas, os povos indígenas também têm observado que o Poder Executivo, infelizmente, também tem se dobrado a essas chantagens da bancada ruralista e tem decretado quase que uma espécie de moratória nos procedimentos de demarcação de terras indígenas no país. Situações em que, por exemplo, grupos de trabalho estavam fazendo estudos em terras indígenas e foram retirados do campo, né? E nós sabemos muito bem que por decisões políticas, evidentemente não necessariamente da direção da FUNAI, mas de outros campos do Poder Executivo Federal. A quem a FUNAI, evidentemente, também a FUNAI está vinculada, é um órgão, né, do Poder Executivo. Nós queremos, neste ato, fazer referência a esse episódio também aqui na chegada, manifestar nosso repúdio, né, a esse ato. Entendemos que isso faz parte desse conjunto de entendimentos de cunho preconceituoso que existe ainda, infelizmente, em nossa nação, que se soma, por exemplo, a outras teses, né, que são igualmente discriminatórias, e a outras iniciativas, como, por exemplo, acusações de que os índios são os que causam o conflito, ou os povos são os acusados de causar o conflito indígena, entre aspas, quando nós sabemos que, diante desse conjunto de ataques, evidentemente não são os povos que causam qualquer tipo de conflito. As mobilizações indígenas contra essa corrente, as mobilizações indígenas contrárias a este conjunto de instrumentos, contrárias a este ataque, reagindo a este ataque sistemático, nosso ponto de vista tem chamado a atenção da sociedade para o fato de que... Bem-vindo, senador.
de que há muito mais vida nas terras indígenas no Brasil do que numa grande fazenda de pasto com gado que se espalha país afora. Há muito mais vida numa terra quilombola do que numa grande roça de soja envenenada. Por isso, nós precisamos mudar alguns conceitos antes de qualquer coisa nesse país, né, para que não vejamos mais na televisão, por exemplo, uma propaganda onde cantores cantam para uma grande plantação de soja, cantam para uma grande plantação de milho, certamente bastante envenenado, né? Nós precisamos mudar esse conceito e colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Primeiro a vida das pessoas, a vida das populações, o território para a vida das populações, para a vida das pessoas. Não para o boi, não para o soja, não para a cana, não para o eucalipto, não para esse conjunto de commodities agrícolas que são depois vendidas e transformadas em lucro para uma pequena minoria privilegiada, historicamente privilegiada neste país. É conceito que precisamos mudar em nosso país para que a vida das pessoas seja efetivamente colocada em primeiro lugar, e isso é fundamental. E a Constituição brasileira, ela tem o conceito de cidadã porque ela efetivamente defende este princípio. Mas nós estamos comemorando nesta semana os 25 anos de Constituição e temos um desafio. Toda a sociedade brasileira tem um desafio à frente que precisa ser enfrentado por cada um, pelos povos indígenas que estão enfrentando esse desafio, né? Estão enfrentando esse desafio, mas não só pelos povos indígenas, por toda a sociedade brasileira. Para preservar esse conceito, essa característica cidadã da Constituição Federal. Nós estamos vivendo, senador, no nosso ponto de vista, um risco iminente de elitização da Constituição. E isso nós não podemos, evidentemente, aceitar. Nossos votos, então, de apoio, solidariedade a todos os povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, outros povos tradicionais, campesinos, né, que se contrapõem a todos, né, esses instrumentos anti-indígenas que estão sendo manejados, para que todos eles sejam rejeitados e para que a Constituição Cidadã seja finalmente efetivada, finalmente cumprida. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade e ficamos à disposição para eventuais comentários na sequência. Obrigado.